Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, porque todo mundo me conhece, me chama de Sampaio, só porque meu nome é muito complicado. Nós vamos iniciar então um ciclo hoje, um ciclo de estudos sobre o tema mais importante do atual estágio em que a humanidade está atravessando, que é o Apocalipse. Infelizmente, a grande maioria nada sabe a respeito do Apocalipse. Pensa que é o fim do mundo, está assustado com os acontecimentos que estão ocorrendo. Então nós resolvemos fazer um ciclo de estudos que se compõe de 6 etapas. Hoje é a primeira. Como resultante da experiência que nós tivemos com um espírito maravilhoso, que é o anjo relator do Apocalipse. Aqui durante o transcorrer da palestra eu vou explicar direitinho para vocês isso. Eu particularmente tive 37 anos de contato com esse mestre. Então tudo aquilo que a gente sabe, como aprendeu com ele, a obrigação nossa é tentar passar adiante, à luz da realidade que nós estamos atravessando, dentro de uma linguagem a mais Está ouvindo agora? Dentro de, então, dessa, uma linguagem a mais palatável possível, a mais acessível, porque os textos bíblicos, eles são muito arcaicos, tem uma linguagem que a maioria das pessoas não entendem bem. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer citações bíblicas aqui, tudo direitinho, que é tudo baseado na história. E, dentro do possível, numa linguagem realmente familiar a todos, coloquial, sem cansar muito, porque é um tema, o Apocalipse é um tema muito desagradável para nós. Saber ter consciência, tomar consciência do atual estágio do planeta, a grande maioria já tem. Mas o que o planeta ainda vai atravessar, realmente não é muito agradável. Mas eu quero fazer o possível para mostrar a vocês que não há razão nenhuma para sustos, para grandes preocupações, tristezas, depressões, nada disso. É sair daqui com uma consciência da realidade que nos está envolvendo. Isso demanda muito estudo, particularmente da história do planeta. Nós vamos citar muito história agora. Então, não há outra maneira de explicar bem isso. Para a gente entender o que nós somos hoje, é preciso ir ao ontem. Nós somos um produto histórico, quer queiramos, quer não. E todo estudo bem aprofundado demanda saber as origens, o processo evolutivo e onde é que nós estamos. Então, dentro disso tudo, nós procuramos compactar uma palestra de tal maneira que a gente possa falar assim quase que genericamente sobre todo esse tema e depois nas etapas subsequentes o que vai ser falado aqui vai sendo debulhado, detalhado nas etapas subsequentes. Quer dizer, é uma maneira didática, pedagógica de tentar explicar algo que não é muito fácil de explicar. Muito bem. Todo o trabalho nosso, espiritual, se baseia na revelação. A revelação é tudo. O grande mal desse planeta foi o fato da revelação ter sido truncada, bloqueada. O que é a revelação? É o intercâmbio entre os dois planos da vida, entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Agora todos nós estamos encarnados por uns tempinhos.
estamos temporariamente encarnados. Do berço ao túmulo, estamos peregrinando pela carne. Duramos aí 60, 70, 80 anos, uns duram um pouco menos. O fato é que ninguém veio criar musgo sobre a terra. Todos nós já encarnamos, veja que nós não falamos nascemos, falamos encarnamos. Porque tomamos carne, nós éramos espírito, põe uma carne, um invólucro carnal. Encarnamos já hipotecados com o desencarne. Já é normal, natural, não existe na história do planeta ninguém que não tenha desencarnado. Se for a Bíblia, no Velho Testamento, fala lá que o Matusalém durou 950 anos. O Adão, que não existiu, o Adão, nós vamos explicar isso agora, durou 800, mas não sei quanto, assim por diante. Coisas assim, equivocadas, fora de uma realidade. Então, a revelação, justamente o Apocalipse, nós vamos mostrar que o Apocalipse, que nós já estamos atravessando, já estamos no começo do Apocalipse, todos esses acontecimentos telúricos, tsunamis, esses maremotos, terremotos, tufões, furacões, tornados, tudo isso que tem acontecido no planeta é apenas o começo. Lamentavelmente é isso, é apenas um começo. Então nós vamos estudar aqui um pouquinho quais são as perspectivas à luz da Bíblia e de todo um histórico do planeta. Quando se cultiva a revelação, se deve preparar o ambiente. Porque nós trazemos de fora muitos espíritos conosco. Não há quem não ande acompanhado. Ninguém anda desacompanhado. Por quê? Porque na atmosfera da Terra aqui, até uns 70 quilômetros mais ou menos, nós convivemos com milhares de espíritos. Diariamente, nos cemitérios do planeta, são despejados, ou melhor, vão para os cemitérios mais ou menos 210, 220 mil cidadãos planetários. E nas maternidades, atualmente, uns 230, 240. Por isso que aumenta a demografia planetária. Muita gente fala, como é que pode aumentar? Porque o planeta tem uma demografia planetária no seu conjunto de encarnados e desencarnados de 72 bilhões de espíritos. Então tem muito mais espírito do outro lado do que daqui. Tem fila para encarnar, não tem corpos para encarnar todo mundo. Então, toda a base do cultivo revelacionista está justamente no conjunto de dons espirituais que Deus dá a algumas pessoas num planeta atrasado como este, e o outro lado da vida, o lado espiritual, o mundo espiritual. Então, quando a gente sai fora, na rua, estão cheios de espíritos por aí, e os espíritos encostam na gente. Ninguém anda desacompanhado, não pense que tem alguém desacompanhado, e cada um tem um acompanhamento que merece. Então, num local como este, é preciso, quando vem muita gente, como é o nosso caso, eu também trouxe, nós fazemos uma oração justamente para que a ambiência espiritual favoreça a abertura para um plano espiritual superior. Porque se nós não fizermos oração, vai acontecer o seguinte, muitos espíritos que estão aí na atmosfera da Terra, que nós trouxemos aqui, vão ficar por aqui, o que não é interessante. O tema comporta estudos em que deverão aportar aqui, já o mundo espiritual já deve estar aí, milhares de espíritos, forma aqui como se fosse um Maracanã. Então some paredes, some teto, e a gente faz essa comunhão espiritual. Comunhão espiritual, me perdoe se tem alguém ligado à Igreja Romana aí, não é colocar uma bolachinha na boca, dizer que tem Jesus ali e vai parar num lugar escuso. Isso não existe. Isso é um engodo. Comunhão espiritual é comungar os dois planos da vida.
encarnados e desencarnados. Então, para favorecer uma ambiência espiritual adequada, nós procuramos fazer uma oração, mas uma oração poderosa. Não é a oração que está aqui na Bíblia. Por quê? Esse Pai Nosso que está na Bíblia, não é o Pai Nosso que Jesus ditou, porque Jesus nada escreveu. Ele falava, e em volta dele 250 pessoas escreveram sobre ele, e sobre o João Batista. E o Pai Nosso que está aqui, não é o Pai Nosso que Jesus ditou, porque na época de Jesus, os próprios apóstolos que estavam com João Batista, quando cortaram a cabeça dele na fortaleza de Maqueronte, pediram para ficar junto a Jesus. O próprio Pedro, João Evangelista e o Tiago estavam com João Batista e disseram a Jesus nas suas andanças: ajuda-nos, ou melhor, auxilia-nos, ensina-nos a orar como João Batista nos ensinava. Aí Jesus fez o Pai Nosso. Acontece que nós vamos explicar daqui a pouco que a Bíblia não está intacta, incólume. Não está. Ela sofreu durante o transcorrer da história, da humanidade, muitos cortes, muitas inserções, muitas manipulações. E o Pai Nosso ficou totalmente desfigurado, esse que está na Bíblia, que todo mundo reza. Esse Pai Nosso não é o que Jesus escreveu. O que Jesus escreveu não, o que ele ditou. Foi muito mais profundo. Então nós vamos fazer uma oração muito profunda, que eu peço a todos que fechem os olhos, voltem-se dentro de si mesmos, acompanhem bem essa oração, para nós formarmos essa ambiência e nós iniciarmos a nossa palestra, para trazer todo esse mundo espiritual maravilhoso que está por chegar aí. Pode começar. O Pai Nosso da inteligência. Pai Nosso que és o céu, plenitude divina, onipresente, onisciente e onipotente, origem, sustentação e destinação do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades. Teu nome é santo, por si mesmo é, acima de opções humanas, felizes ou não, e os teus filhos, quando tiverem desabrochado as latentes virtudes divinas e se tornado espírito e verdade, como tu és, disso terão certeza. Em teu reino onipresente, onisciente e onipotente, vigoram a verdade, o amor e a virtude, e em função de tuas leis eternas, perfeitas e imutáveis, teus filhos desabrocharão as latentes virtudes divinas, e como uno-totais, gozarão de tuas divinas glórias, por ser essa a sagrada finalidade do Espírito. Tua vontade será feita, porque as relatividades de tua mesma manifestação, entendam ou não os teus filhos, ainda inconscientes, tramitam no seio de tua absoluta determinação. Nem só de pão vive o homem sobre a terra, e oxalá ninguém se faça egoísta, usurpador ou cego de espírito, a ponto de, por sua culpa, terem poucos de sofrer a miséria, a fome e a nudez. Que teus filhos, sagrado princípio, deixem de lado os estúpidos religiosismos e sectarismos, venham de fato a conhecer a verdade e a praticar o bem. E assim, deixem de cometer tantos erros e crimes pelos quais terão de responder até o último ceitil. Como em tua divina onipresença prevalecem o poder, a justiça e a glória. Faze, Senhor, que teus filhos assim reconheçam e vivam, para que a terra venha a ser, em breve, aquela apocalíptica Jerusalém celestial, livre de ignorâncias, crimes e sofrimentos. Porque, Senhor, só assim a tua lei estará sendo vivida, o teu verbo exemplar conhecido e imitado, e os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, terão completa franquia para que tuas legiões angélicas ou mensageiras possam realmente desempenhar a tarefa consoladora, produzindo sinais, prodígios e curas maravilhosas. Vamos agora, podem abrir os olhos.
nós vamos verificar a disposição dos trabalhos. Vamos ver como é que nós estamos espiritualmente aqui. Então, nós temos alguns médiuns videntes. O médium vidente é aquele que tem esse chakra frontal aqui aberto, como se fosse uma janelinha aberta para o mundo espiritual. E vamos ver como é que está o ambiente espiritual aqui. Vamos lá. Quer começar com você, Daniel? Está acompanhando já? Você chegou agora? Mas com a graça de Deus, pude ver aí o ambiente bem iluminado. E pude ver aí, não só no físico, mas grupos aí já recolhidos, que estão em aprendizado, junto com seus mentores, vindo aqui e tomando nota já do que estava sendo lido, do que estava sendo dito. Com a graça de Deus, ao alto desse cone, eu pude ver nosso Pai Divino Oswaldo Polidoro, aí sorrindo e irradiando. E aí ele fez um convite ao alto, assim eu pude ver todos nós aí subindo e nossa roupagem sendo trocada aí, ficando branca. Graças a Deus. Tem alguém mais que quer falar, né? Videntes, tem vários videntes aqui. Judite? Graças a Deus, muita cor branca e dourada no ambiente, que já estava previamente preparado, e uma luz intensa, assim, circula, um dourado, que circula todo o ambiente, com a graça de Deus. A Kátia? Graças a Deus a gente percebe essa esfera luminosa que envolve todo esse ambiente, muito mais amplo do que a gente tem aqui na carne, e um caminho para a mente aberta. Os mentores espirituais e a organização de divulgação planetária, a gente vê brilhantíssima percorrendo esse caminho, nesse encontro realmente dessas verdades restauradas, graças a Deus. E aí, quer falar vocês? Eu? Qualquer uma das coisas, né? Graças a Deus. Primeiro apareceu um triângulo maravilhoso, que está brilhando, uma luz assim intensa que iluminou todo o ambiente. Logo depois eu pude ver a presença do seu Oswaldo. E Jesus e muitos apóstolos puseram aí à volta dessa mesa. Está um desligamento da coisa mais linda que eu já pude ver. Aí depois aparece a nossa grande Mãe Maria, e ela e Jesus se abraçam. E você também, Sampaio, é abraçado por todos. Logo depois, uma multidão de espíritos chegaram até este ambiente e está assim como se fosse uma grande festa, uma grande alegria. A corrente médica também está presente, tem muitos espíritos aqui hoje. Alguém mais quer falar? Graças a Deus. Graças a Deus, eu vi aí o ambiente se tornando muito grande, sendo trazido muitos espíritos de outros planos que poderiam estar aqui presentes para escutar este tema tão importante abordado por você. Ao seu lado, o Pai Divino Oswaldo Polidoro está aí amparando para que você consiga transmitir o mais preciso do que ele deixou e que ele quer que as pessoas escutem. Além desses espíritos aqui presentes, há ligações em outros planos inferiores que também receberão essa palestra. Aquele que tiver o merecimento, que for por Deus, escutará, para que você tenha aí bem anotado que fora os encarnados aqui, os desencarnados, aqueles que precisam escutar este tema e outros que virão, este curso muito importante, ele o abençoa por isso e ele quer que você cada vez mais faça esse trabalho maravilhoso que está fazendo agora, graças a Deus. Bem, tem outros videntes aí, mas nós vamos parar por aqui só para vocês terem uma ideia do mundo espiritual que aqui está. Graças a essa oração que foi possível vir Jesus, João Batista, que é o Oswaldo Polidoro, a última encarnação dele aqui, o Kardec, a Maria e outros espíritos maravilhosos. Então nós fazemos, essa é uma comunhão espiritual, isso que é. Por que é que nós vamos passar pelo Apocalipse?
justamente porque a revelação, que é isso que devia estar no mundo e não está, alguns pontinhos luminosos no planeta que cultivam sadiamente a revelação, quando devia ser o planeta todo. Por essa razão que nós estamos passando por tudo isso e vamos passar por algo muito mais, que vamos tentar explicar aqui, que não é muito fácil explicar, mas eu vou tentar explicar a todos, dando um comecinho de tudo, um desenvolvimento através do tempo e no espaço, no tempo, e para entenderem a realidade que nos cerca hoje. Vou tentar, vejam bem. Historicamente, este planeta já passou por 5 dilúvios anteriores. 5. O 6º é o Apocalipse. Por acaso, essa aqui é uma revista, o Estadão, dia 7 de abril. Vejam bem. Esse cidadão aqui é um jornalista especializado em ciências. Então ele diz, o início do 6º Apocalipse. A ciência já está aceitando que já houve 5 dilúvios anteriores. Há um registro histórico em que, perto do Estreito de Bósforo, ali perto do Mar Egeu, foi feito por arqueólogos um corte histológico na Terra e foram descobertas 5 cidades superpostas. E a ciência hoje aceita que, em razão das 5 cidades superpostas, deve ter ocorrido 5 dilúvios anteriores. Este senhor aqui, olha, é um especialista, um jornalista especializado em ciências. Ele está admitindo o 6º, nesse texto aqui que eu li, não vou poder ler para vocês, mas ele está admitindo um 6º Apocalipse. E ele está certo. Lamentavelmente, ele está certo. Lamentavelmente para nós, pelo que nós vamos passar. Vejam bem. Se nós formos à Bíblia, a Bíblia tem 73 livros, 46 no Velho Testamento e 27 no Novo. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. Gênesis quer dizer a origem, a Gênese, ou o Gênesis, o princípio, é a mesma coisa. No Gênesis traz, entre outras coisas, a cosmogênese, como foi que surgiu o nosso universo, a gênese do cosmos, a geogênese da Terra, que está errado, que está lá, Deus criou a Terra em 6 dias, no 7º descansou, isso não existe. A antropogênese, que aparece Adão e Eva também, que é algo falso. Mas então, lá na Gênese, logo após Adão e Eva, como está na Gênese, vamos provar que a Gênese está furada. Após Adão e Eva, passados milênios, após alguns dilúvios provavelmente, lá diz que o Noé, apareceu um anjo a Noé e disse, o Senhor está convosco, com a sua família. Há uma corrupção muito grande no planeta, então o Senhor vai mandar um dilúvio. Então você construa uma barca de 300 covados de comprimento, 150 de largura e 30 de altura, com 3 compartimentos. E de resina, aliás, de madeira resinosa, e coloque betume por fora e por dentro, para fazer uma arca. Entre na arca com a sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as respectivas esposas. Fique lá 7 dias, porque depois virá um dilúvio de água. E aconteceu. Dilúvio de água, choveu 40 dias, pelo que está lá. 40 dias, houve o dilúvio e todo o planeta foi inundado de água, chamado dilúvio de água. Nós sabemos bem que esse dilúvio de água,
Antigamente o planeta era um só. Os continentes estavam unidos. Com o dilúvio de água, houve a separação e surgiu o mapa mundi que está aí. Reparem que o mapa mundi, se juntarem as partes, dá uma esfera compactada e água. Então o dilúvio de água, é claro que não surgiu ou não aconteceu exatamente como está na Bíblia. Vamos explicar por que isso. Quando Moisés escreveu o Gênesis, ele escreveu como um grande iniciado. Moisés era um grande iniciado egípcio, conhecia tudo. E escreveu em linhas muito científicas, facilmente inteligíveis hoje, se nós fôssemos ler. Acontece que, após Moisés, Israel, 3 séculos depois, se organizou em reinados. E o primeiro rei foi Saul. E a própria Bíblia diz que o Saul, cheio de espíritos imundos, destruiu aquilo que Moisés havia escrito. Não só os Gênesis, como o Êxodo, etc., o Pentateuco, 5 livros na Bíblia. Posteriormente, passados 4 séculos, as 12 tribos se separaram com a morte de Salomão, se enfraqueceram. O Nabucodonosor, que vivia na Babilônia, que é o Iraque hoje, invadiram Israel, a Palestina, levaram cativos para a Babilônia, do chamado cativeiro da Babilônia. Posteriormente, o Ciro, rei da Pérsia, que é o Irã hoje, invadiu a Babilônia e levou de volta para a Palestina. Quando leva de volta a Palestina, passados todos esses séculos, os 12 anciãos das 12 tribos, os chefes das tribos, disseram assim: nós estamos sem documentação nenhuma, vamos reconstituir oralmente aquilo que o Moisés escreveu. E nomearam 2 escribas, Esdras e Neemias, para, através do depoimento deles, dos 12 anciãos, fizessem a reconstituição histórica do Pentateuco e o Gênesis deu. Então deu Adão e Eva, deu o Noé do jeito que está sendo contado, não é? E é claro que tem falhas gritantes ali, mas que houve o dilúvio de água, não há dúvida nenhuma. Ora, nós vamos verificar na Bíblia que o primeiro livro dela é um dilúvio de água, e o último livro é um dilúvio de fogo, que é o Apocalipse. Então são 2 dilúvios, nos extremos da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento. E nós vamos estudar justamente o Apocalipse. Muito bem. Quais seriam os principais versículos da Bíblia ligados historicamente ao Apocalipse? Há um historiador inglês chamado Arnold Toynbee. Esse Arnold Toynbee é um historiador famoso que escreveu uma obra, A Study of History. Nessa obra consagrada, que todos os que estudam história conhecem, os chamados eruditos da história, ele diz o seguinte: a história da humanidade tem um sentido. A história não caminha assim, como se fosse um alienado, não. Tem um sentido, é preciso descobrir o fio invisível da história, isto é, pensar os principais fatos históricos das várias linhas históricas do planeta. A história quem for fazer a história das artes, da arquitetura, pintura, etc., já tem que ter uma linhagem. Quem quiser fazer a história da ciência, com Galileu Galilei, etc. e tal, tem uma linhagem. A história do Apocalipse também tem. Esse mestre, que foi citado aqui, que está atrás de mim,
Ele quem deixou para nós o mapeamento. Se ele não tivesse deixado esse mapeamento, nós não descobriríamos esse fio invisível da história. Felizmente, ele deixou para todos nós. Então, onde é que começam as primeiras profecias da Bíblia referentemente ao Apocalipse? O dilúvio de fogo. É em Isaías. O Isaías viveu no século VII antes de Jesus. Ele teve aquelas visões apocalípticas. E também teve uma visão famosa, no capítulo 11, em que ele fala em um novo céu, novos céus e uma nova terra. Que daqui a pouco, no finalzinho da palestra, eu poderia falar sobre isso. Então, a primeira das profecias é essa. Depois tem a profecia de Daniel. Durante o cativeiro da Babilônia, o Daniel, que é uma vida do João Evangelista, ele também declara que ele teve sonhos e teve visões. E nas visões ele viu 4 cavalos. E o terceiro cavalo, ele dizia assim, ele ficou assustado, se comportava como se fosse uma pantera. A próxima, nesse lineamento histórico, em termos de versículos referentes ao Apocalipse, próximo é de Jesus. Quem for ao sermão profético de Jesus, que está em Mateus, capítulos 24 e 25, lá Jesus fala nesses tempos apocalípticos. Ouvireis falar de guerras, não vos preocupeis, não será o fim, mas será apenas o começo de uma série de coisas que vão ser descritas aqui nas próximas etapas. Os que vierem depois de mim vão analisar todos esses versículos que eu estou citando para vocês. Isso vai ser analisado nas 5 etapas seguintes. Então, Jesus tem aquelas visões, separação entre cabritos e ovelhas, que ele falava muito em parábolas e tal. Depois nós temos a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 22 a 32, fala dos tempos de agora. Quem for ler essa epístola vai verificar que se casa totalmente com a realidade que nós estamos vivendo. Todas essas mazelas que nós estamos assistindo, quem for a essa epístola vai verificar que isso está acontecendo e foi previsto. Assim também a segunda epístola de Pedro, igualmente. Quem for ler essas 2 epístolas conectadas uma com as outras, vai verificar que se casam perfeitamente com os tempos atuais. E por fim, o próprio Apocalipse. O que vem a ser Apocalipse? O Apocalipse é uma palavra grega, significa revelação. Revelação. Aliás, a Bíblia é um tratado revelacionista. É um tratado mediúnico. Se nós tirarmos as comunicações espirituais da Bíblia, o que sobra? Um tratado sociológico, histórico, filosófico. E as religiões de pé juntos, em uníssono, sem discrepância nenhuma, ecumenicamente, negam a revelação. Dizem que é coisa do demônio, coisa do diabo. Por essa razão está tudo truncado. Então a revelação está sendo cultivada no planeta em moldes assim saudáveis, elevados, em poucos lugares, lamentavelmente, quando deveria estar em todo o planeta, para evitar esse apocalipse. Então, o que diz o Apocalipse? Eu vou sintetizar assim, em poucas palavras aquilo que aconteceu lá com o João Evangelista. O João Evangelista, como muitos dos apóstolos, foram muito perseguidos. Tanto o clero hebraico, judaico, perseguia muito, o Império Romano perseguia muito, e ele foi parar, muito velhinho, na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica ali nas Cíclades, junto ao mar Egeu. E ele diz, eu estava numa tarde, deitado, fui arrebatado em espírito, saiu do corpo, chamado desdobramento, que a gente chama de desdobramento consciente, ele saiu do corpo, viu um trono maravilhoso, dourado, com 24 tronos em volta.
Nesse trono estava um espírito maravilhoso. Esse espírito vem até ele e ele descreve esse espírito. Ele tinha um rosto como um sol, os olhos flamejantes, sobre a sua cabeça tinha um arco-íris, uma roupa em consúltio, um cinto dourado, com um pequeno livro aberto em uma das mãos, com um pé no mar e outro na terra. E oferece o livro a ele. Tome-o e devore-o. É amargo ele é doce na boca e amargo no ventre. Esse livro é este aqui. Já não é mais profecia, é um livro. É este aqui. Vou explicar isso depois. Por que ele é doce na boca e amargo no ventre? Provavelmente porque é doce na boca, porque tem ensinamentos maravilhosos aí. Então é doce, ensinamento, sabedoria, maravilha. Por que ele é amargo no ventre? Provavelmente porque diz do próprio livro que pelas profecias, pelas previsões, pelo comportamento humano, futuramente teríamos que ter uma separação entre cabritos e ovelhas, como Jesus falou. Por isso que talvez seja o amargo no ventre. Que o resto tudo é doce, sabedoria é doçura. Ele disse, o João Evangelista disse, eu me ajoelhei diante dele, e ele disse, não se ajoelhe diante de mim, porque eu sou um igual a você. Adore somente a Deus, não um outro espírito como eu. Adore somente a Deus. Portanto, não se dizia que era Deus, era um enviado de Deus. Como Jesus foi um enviado também de Deus. Jesus nunca foi Deus, um enviado de Deus. Pois bem, então, esse anjo disse para ele, olha, vão ser mostrados a você muitos fatos. Não se preocupe, porque você não vai entender muito bem esses fatos, porque são fatos porvindouros. Esses fatos se destinam a acontecimentos longínquos. O João Evangelista, esse ano foi o ano 95 da nossa era, o João Evangelista tinha lá toda essa idade praticamente ele durou muito, estava muito velhinho. Não se preocupe, você vai vendo e vai escrevendo aquilo que estiver vendo. Depois você remeta aquilo que você viu para 7 igrejas. Igrejas não quer dizer organização sectária, não. São 7 comunidades. Séfora, Laodiceia, Filadélfia, são 7. O número 7 aparece muito no Apocalipse, em toda a Bíblia. Não é? Jesus mesmo sempre falou, não perdoai 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por quê? Porque o nosso planeta estou fazendo um parênteses, né? É setenário. São 7 dias da semana, são 7 as cores do arco-íris, são 7 as notas musicais, são 7 chakras, são 7 plexos. Os homens têm 7 orifícios no corpo e assim por diante. Portanto, o 7 não é conta de mentiroso, como muita gente pensa. Pelo contrário, o planeta nosso é setenário. Da combinação de 7 notas musicais, veja as sinfonias maravilhosas que tem. Surgem, não é? Então, da combinação de cores, são 7 cores fundamentais, com seus matizes e tudo. Então, o número 7 aparece muito no Apocalipse, principalmente. Então, ele diz também que viu, junto a esse espírito, 7 candelabros de fogo. Provavelmente são as 7 legiões, 7 legiões em que se distribui toda a demografia planetária. A demografia planetária tem 7 legiões espirituais, e tem os 7 escalões, e tem 7 chefes de escalões. Maria Madalena, o próprio João Evangelista, o apóstolo Lucas, Isaías, Jeremias, o Buda, Siddhartha Gautama e Pedro.
São 7 chefes de escalões, de escalonamentos. Depois tudo de 7 em 7. Então, ele diz, mande para as 7 igrejas, ou 7 comunidades. E na medida que ele foi vendo, ele foi escrevendo. Claro que ele não tinha, às vezes, palavras para descrever fatos de agora. Para ele era tudo novidade. Então, muito dos símbolos apocalípticos são, para muita gente, inexplicáveis. Mas não para esse mestre que deixou a nós todas as chaves que se abrem para entender o Apocalipse. Vamos falar um pouquinho dos principais símbolos apocalípticos. Fala em 2 bestas, 2 feras. Fala em 2 dragões. Uma fera, diz ele, não se assustem, é a Igreja Romana. A Igreja Romana nunca foi santa. Quem pegar a história dela vai verificar que nós não estamos exagerando. A história é a mestra da vida. Vamos à história e vamos verificar o quê? Que essa instituição realmente é terrível. Essa fera, que foi fundada não por Pedro. Pedro nunca fundou. E o nome dele nem era Pedro, era Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Como está na Bíblia, truncada, mudada, na Vulgata Latina, diz lá que Jesus teria dito, Pedro, depois de um fenômeno de visão do Pedro, que era um grande vidente, teria dito, como está na Bíblia, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares no céu será desligado na terra, coisa assim, mais ou menos assim. Quando esse mestre diz nada disso, nada disso, o que aconteceu realmente foi o seguinte, após o Pedro ter respondido a Jesus quem é que ele achava que Jesus era, e o Pedro disse, o Senhor é o Messias. Aí o Jesus diz a Pedro, bem-aventurado és Simão Bar Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o Espírito. Em verdade vos digo, sobre essa pedra, a revelação, edificarei a minha doutrina. Portanto, Pedro, nunca se chamou Pedro, era Simão Bar Jonas, e a pedra sobre a qual ia edificar a doutrina é a revelação, que não podia ser truncada, mas de maneira nenhuma, porque um mundo, um planeta sem revelação, fica órfão, fica cego, vive às cegas, vive às apalpadelas, e fica subordinado a religiosismos que exploram os incautos, as pessoas acríticas, que não têm condições de examinar bem a história nem nada, e aceitam-na, como as religiões falam. Então, ou ensinam. Então, nesse caso, uma fera é essa instituição, que na Idade Média, a Idade das Trevas, assassinou muita gente, queimou muita gente, prendeu muita gente, estabeleceu confessionários para as pessoas confessarem onde tinham terras, etc., porque com a queda do Império Romano, ela se tornou sacro Império Romano, sagrado. Todas as terras da igreja eram sagradas. Por isso que deu sacro Império Romano. E ela foi terrível. Usava a cruz de Constantino, naqueles exércitos, na Idade Média e tudo, para conquistar terras. Muito sangue. Veja, por exemplo, a Inquisição espanhola, Fernão de Aragão, Isabel de Castela, naquela época, o Torquemada, Tomás de Torquemada, ficou conhecidíssimo. O bispo de Valladolid, em apenas 14 anos, queimou 10 mil pessoas e encarcerou 100 mil pessoas na Espanha.
Só para dar um exemplozinho, a história da igreja realmente se coaduna, se compatibiliza bem com o nome Fera. Vejam bem, ela foi e fez tudo isso durante muito tempo. Quando é que ela deixou de fazer isso? Tinha exércitos, mercenários que pagavam para lutar por ela. Quando é que ela deixou de fazer isso? Deixou de fazer quando a unificação italiana, em 1871, o Papa perdeu a luta contra os revolucionários, ele se declarou infalível, preso, onde é o Vaticano hoje. O Pio IX. Daí que deu a infalibilidade do Papa. De lá para cá, depois do Tratado de Latrão, 1929, com Mussolini e tal, os papas aparecem como santidades, santinhos, porque pelo óbolo de São Pedro, 20% de todas as paróquias vai tudo para o Banco do Vaticano, e assim vai. Quem for estudar bem essa instituição vai verificar que o que está na Bíblia, a Fera, não está longe, é perfeitamente compatível com o que ela é. A segunda Fera, o besta, é o papado. E lá diz assim, aqui se requer inteligência, muita inteligência. O nome dessa fera é o nome de um homem. E o nome desse homem é um número. E o número é 666. A igreja falava o latim. Então, em algarismos romanos, 666 dá Vicarius Generalis Dei in Terris. Vigário geral de Deus na terra. Quem é o vigário geral de Deus na terra? O símbolo apocalíptico que o João Evangelista viu e escreveu. Previsto direitinho a chegada dessa instituição. Fala em 2 dragões. Um dragão é o Império Romano. Por quê? E o outro dragão é o imperador, Constantino Cloro. Quem fundou a igreja romana foi Constantino Cloro. Depois que ele unificou no século IV, ele unificou o poder, ele institui a igreja romana, substitui as comunicações espirituais por altares, institui o culto das imagens, portanto, paganismo, culto às imagens paganistas. Até hoje a igreja tem aí Aparecida do Norte, Fátima, está cheio de gente ainda ajoelhando diante de altares com estátuas cegas, surdas, mudas, sem cérebro e sem espírito. Não tem espírito ali naquelas estátuas, de madeira, de mármore, de gesso. Não farás imagens quaisquer para adorar, segundo mandamento. Esconde os 10 mandamentos das pessoas, por quê? Porque se mostrar os 10 mandamentos, tal qual realmente Moisés recebeu, ela está infringindo os 10 mandamentos. Pois bem, então, os 2 dragões são esses. Um Império Romano, o outro é o imperador. Aparecem 4 cavalos. Um cavalo branco, um cavalo preto, um amarelo e um vermelho. E os cavaleiros. Esses cavalos, como diz esse mestre na obra dele, representam ideologias, isto é, forças que se levantariam no planeta no decorrer do espaço e no tempo, iriam surgindo essas forças, essas ideologias. E a gente vai à história e verifica que coincide exatamente com essas previsões, desde que se saiba interpretar direito. O Isaías, quando ele descreve a vinda do Messias, 7 séculos antes do Messias, de Jesus, ele diz, e numa região tenebrosa, que era a Palestina, irá resplandecer uma grande luz, que era Jesus. Então o cavaleiro, o primeiro cavaleiro do Apocalipse é o Cordeiro, como está lá. Ele é o Cordeiro. Quem todo mundo fala o Cordeiro de Deus? Por que o Cordeiro? Porque o Cordeiro e a ovelha
são espíritos mansos. Jesus representou a mansidão. Então, esse cavalo branco representa a verdade doutrinária. É a doutrina do caminho do Senhor que Jesus veio deixar. E ele deixou essa doutrina de acordo com a capacidade assimilativa da época. Por isso que ele falava em ambientes, usando os termos assim mesológicos, separação entre cabritos e ovelhas, o grão de mostarda, parábola dos talentos, assim por diante. Tudo tentando visualizar para aquele pessoal simples, que vivia de atividades agropastoris. Então ele deixou a doutrina que pôde ser deixada para a época. E disse claramente: a quem devo comparar esta geração, espiritualmente falando? A crianças. Vocês são crianças espirituais. Muitas coisas ainda posso vos dizer, mas vós não podereis suportá-las agora. Mais tarde, quando Elias vier de novo, o apóstolo Elias, que depois veio a ser João Batista, veio a ser Kardec, etc., vos conduzirá em toda a verdade. Jesus foi um grande modelo para nós, e o grande e emérito doutrinador foi o Elias, o grande doutrinador, que teve 37 encarnações nesse planeta. Bom, então o cavalo branco estava no mundo. O cavalo branco, na verdade, ele vem lá de trás. Nas iniciações antigas, nos cenáculos antigos, fechados, por isso o termo esoterismo, com ES. As verdades fundamentais, o chamado código imortal, de leis fundamentais que regem o infinito, vinham sendo ensinadas, essa doutrina vinha sendo ensinada em lugares fechados, esotéricos, cenáculos fechados, para espíritos selecionados, havia seleção. O primeiro a abrir os cenáculos, as portas dos cenáculos, foi Moisés. E o Moisés ensinou aquilo que foi possível ensinar na época e deixou a primeira tentativa de abertura ou de generalização das comunicações espirituais. Foi Moisés que deixou essas comunicações. Pois bem, Moisés previu que tudo o que ele havia ensinado ia ser desviado, como aconteceu realmente. 13 séculos depois, então, mas o cavalo branco já não vem lá de trás. É a doutrina pura. O cavalo branco é isso, a doutrina pura. E o cavaleiro? Na época foi Moisés. Quando veio Jesus, Jesus veio restaurar tudo aquilo que Moisés havia deixado e mais alguma coisa. E tentar o quê? Uma nova abertura das comunicações espirituais que se deu no Pentecostes, que é a revelação generalizada. E Jesus ensinou, então, a doutrina do caminho, que é o cavalo branco. Jesus. E o cavalo? Qual é o terceiro cavalo? O terceiro cavalo é o cavalo preto. O cavalo preto representa o quê? Representa trevas, obscurantismo. No século IV, quando foi fundada então a Igreja Romana, ela fez tudo aquilo que eu acabei de descrever. A Idade Média toda foi dominada por essa instituição. Houve o chamado totalitarismo religioso. Ela dizia, nada acima da igreja, nada fora da igreja, nada contra a igreja, tudo na igreja, tudo pela igreja. Fora da igreja não há salvação. É heresia, heresia é crime. Calabouços ou fogueira. E há historiadores que se equivocam, que não conhecem bem tudo isso e diz a Idade Média é a Idade das Trevas. Tudo bem. Só que a Idade Média, eles chamam de Idade Teocrática. Por quê? Governada por Deus. Deus não governa com trevas. Se a Idade Média tivesse sido a Idade da Luz, seria o governo de Deus. Mas foi governo de uma igreja, de uma religião. Então não houve uma teocracia, houve uma religiocracia diferente. A Idade Média é a idade do cristianismo. Não foi. Foi do constantinismo.
Jesus nunca mandou fazer uma cruz aqui e sair com aquelas armaduras todas, assassinando pessoas em guerras e tudo mais para conquistar terra. Jesus nunca disse isso, nunca ensinou isso. Então não foi cristianismo, foi constantinismo. Então há uma série de batismos históricos que precisam ser consertados. Só um mestre como esse que nos pôde ensinar tudo isso. Então o cavalo preto do Apocalipse é, lamentavelmente, essa instituição, que era uma fera. Eu digo o seguinte, eu acho que o cavalo preto se ampliou muito atualmente. Quando chegam os tempos modernos, surgiu um cidadão na Alemanha chamado Martinho Lutero, todos sabem disso. Ele se indispôs com o Papa da época, porque vendia indulgências plenárias, tudo aquilo. E então escreveu 95 teses, etc. Chamou o Papa de o anticristo, o 666, que os luteranos até hoje adotam essa posição dele. Chamou a igreja de a prostituta da Babilônia, como está na Bíblia, a cidade dos 7 montes. Chamou a Bíblia, o Apocalipse chama de a meretriz, em cujas mãos foram encontrados os sangues das testemunhas de Deus e tal. Então, nós vamos verificar que a igreja, aliás, a igreja romana hoje, ela está definhando, ela está pequenininha. Ela diz que tem 900 milhões de seguidores, não tem mais. Se tiver 300 milhões é muito, assim mesmo nominalmente. Ela está diminuindo muito. Mas cresceu com quem? Com o protestantismo, com Martinho Lutero. Depois o protestantismo ampliou-se muito e hoje o protestantismo está tomando lugar da igreja em várias localidades dos Estados Unidos e tantas coisas. No próprio Brasil, há mais de 6 mil seitas protestantes no Brasil hoje. A igreja está cada vez menor. Então, o cavalo preto foi ampliado como? Com aqueles que combatem a revelação. O protestantismo combate a revelação, chama de coisa do demônio. Isso que nós estamos fazendo aqui, com essas vidências todas, é coisa do demônio, coisa do diabo. O diabo não existe. Invenção deles para assustar as pessoas. O diabo é o símbolo do mal, mas não existe como um ser antropomórfico assim, cheio de labaredas, com tridentes no inferno, não existe isso. Isso é para assustar as pessoas. Então, o protestantismo, para mim, particularmente, acho que todos aqueles que engrossam as fileiras daqueles que combatem a revelação, praticamente estão no cavalo preto hoje. Então, nós temos o protestantismo. O muçulmanismo tem 1 bilhão e 300 milhões de seguidores no planeta. 50% deles analfabetos. E eles nem pensar em falar em comunicações espirituais com ele. E alegam que o Maomé recebeu o anjo Gabriel, então Maomé era um grande vidente. Para ver um anjo, quem vê anjo? Só o vidente que vê. E ditou para ele o Alcorão e tal. Uma incoerência incrível. Pois bem, o muçulmanismo, os lamaísmos, budismos, shintoísmo, todos esses que ele chama de bastardos ismos, praticamente estão engrossando as fileiras do cavalo preto. Hoje, na Europa particularmente, há uma onda ateísta. Por causa da teoria do Big Bang, de astros físicos, etc., físicos nucleares, estão tentando fazer no planeta, tornar o planeta ateu. Essa onda de ateísmo que está lá com os neodarwinistas, com Richard Atkinson, Stephen Hawking e tudo mais, tantos escritores que começou com Jean-Paul Sartre, o niilismo dele e outros. Então, hoje, todos esses que estão defendendo o ateísmo no planeta, particularmente, fazem parte do cavalo preto.
Porque eles não admitem as comunicações espirituais. Até a parapsicologia. A parapsicologia, ninguém nega os fenômenos parapsicológicos. O que são fenômenos parapsicológicos? São fenômenos paralelos à psicologia. São chamados fenômenos incomuns da mente humana. Então, a parapsicologia acha que as faculdades mediúnicas são parapsicológicas, são fenômenos incomuns da mente humana, não são espíritos. Isso que foi visto aqui não é espiritismo, é parapsicologia, porque são fenômenos incomuns das mentes dos médiuns. Esse mestre escreveu uma poesia chamada Metapsíquica, isto é, além do mundo psíquico, justamente criticando a parapsicologia. Tem um livro de orações dele aí, quem quiser pode ir lá. Eu já li várias vezes. Então, a parapsicologia, ninguém nega fenômenos parapsicológicos, de telepatia, fenômeno, é lógico, um transmite ondas vibracionais, o outro capta telepatia, tudo bem. É um fenômeno parapsicológico? É, porque é um fenômeno incomum da mente humana. A hipnose é parapsicologia? Claro que é. A hipnose é. A chamada ideoplastia, vamos dizer assim, o cidadão está no deserto, com muita sede, muito calor, e fica sonhando, ideoplastizando um oásis em que ele possa se descansar, possa beber água, etc. Ele começa a ter miragens. São fenômenos parapsicológicos, não são fenômenos espirituais. Então ninguém nega a existência da parapsicologia, mas não que ela tenha essa abrangência toda e abarque a própria Bíblia, dizendo que a Bíblia é um tratado de parapsicologia. Então, para mim, todas essas ciências que estão assim, fazem parte do cavalo preto. Muitos ufologistas, esses OVNIs, objetos voadores não identificados, por exemplo, o Eric Van Daniken, que escreveu aquela obra, Eram os Deuses Astronautas. Então, todas essas aparições bíblicas não são aparições de anjos, espíritos, são ETs, extraterrestres. Matéria isso. Nega a revelação, o intercâmbio entre dois planos. Tudo isso, no meu entendimento, já está ampliando muito o cavalo preto. Quando o João Evangelista escreveu, foi para mostrar o início do cavalo preto. Para mim, tudo aquilo que combate a revelação, sem querer, há uma facção do espiritismo que não cultiva a revelação assim publicamente. Prefere fazer sessões de desobsessão. Sessões de desobsessão são feitas fechadas, apagam a luz e tudo, fica aquela... E só recebem espíritos sofredores, esses que estão na atmosfera da Terra, que estão obsedando pessoas e tal. E não cultivam a revelação publicamente, com orações poderosas, e com isso estão, de certa maneira, coonestando tudo isso, estão ratificando, estão deixando de colaborar com a verdade. Sem querer, estão adotando o ecumenismo. Há uma facção espírita que já tá, todas as religiões são boas e tudo. Sem querer, estão se atrelando a um cavalo preto. E o cavalo vermelho? O cavalo vermelho, vou chamar o cavalo preto, amarelo. O amarelo é o capitalismo, é o que está aí. Cujo lastro é o lastro ouro. O ouro é amarelo. O cavalo amarelo, essa doutrina do liberalismo econômico, liberdade de mercado, mercado livre. Todos nós sabemos que a origem se deu da perseguição dos judeus pelos católicos, não é? Os católicos perseguiam muitos judeus, eles viviam em guetos, e eles então, para poder fugir, guardavam as suas riquezas em pastas com joias, o dinheiro da época e tal, para poder fugir rapidamente.
tem um patrimônio móvel, não compravam terra, judeu nunca comprou terra. Então essa linhagem judaica que depois, nos tempos modernos, se tornaram grandes comerciantes, grandes joalheiros e grandes banqueiros. O Rockefeller nos Estados Unidos, Rothschild na Inglaterra, Safra, Brasil e outros lugares assim. Os judeus, quem lê uma obra chamada O Protocolo dos Sábios do Sião, sabe disso. Dominam todo o capital. Só em Nova York tem 3 milhões de judeus, Wall Street, etc. Então, o liberalismo econômico, esse laissez-faire, laisser-aller, laisser-passer, le monde va pour lui-même, deixar ir, deixar caminhar o que o mundo caminha por si mesmo. É o liberalismo econômico que deu, então, o cavalo amarelo. Para combater isso, essa liberdade toda, surgiu na Alemanha, na Saxônia, um cidadão chamado Karl Marx. Esse cidadão alemão, judeu, passou a viver na Inglaterra e teve um mecenas, porque ele era pobre. Friedrich Engels. E esse mecenas o sustentou. E ele fez um estudo, chegando na época da Revolução Industrial, século XIX, fez um estudo direitinho e chegou à conclusão que havia uma exploração dos capitalistas, os empresários da época, donos das fábricas, referentemente aos empregados. Os empregados ganhavam só para manter a prole, daí o chamado proletariado. Então ele chegou à conclusão que entre o que era produzido e o que ele vendia havia uma mais-valia. A mais-valia é o lucro. E isso aí fazia com que os empregados tivessem uma condição social muito inferior. As leis sociais, as leis não protegiam os empregados, havia o chamado sweater system, tinha que trabalhar até chegar ao suor, aquela coisa. Então ele escreveu um manifesto. Proletários do mundo inteiro, univos, né, para fazer uma revolução comunista, etc. Nós sabemos bem que essa revolução foi se dar somente no século XX. Em 1917, houve uma revolução burguesa que derrotou o czarismo na Rússia e depois dessa revolução burguesa, em cima dela, fizeram a revolução bolchevista. Veio Lenin, veio Stalin, Khrushchev, etc., todo mundo conhece. Esse cavalo vermelho, essa doutrina materialista, sem Deus e contra Deus, deu no que deu. Chegou a um ponto que um grupo de burocratas dominavam o aparelho e o restante era proletário. Aí surgiu um Nikolai Khrushchev, que verificou tudo isso e chegou havia uma corrida armamentista, uma corrida científica, corrida até astronômica, Yuri Gagarin, etc., que deu aquela volta em volta da Terra, os Estados Unidos coloca astronautas na Lua, tudo aquilo, chamada luta, luta entre as facções, o urso contra a águia. E aí dois cidadãos, presidentes das respectivas repúblicas, chegaram à conclusão que devia haver uma detente. Na Islândia eles fizeram então essa detente, houve uma abertura e o cavalo vermelho acabou. Muro de Berlim, etc., isso todo mundo conhece. Hoje, o cavalo vermelho, o que é hoje? A própria China, que era vermelha, hoje é capitalista. O poder é centralizado, mas o regime é capitalista. É a segunda potência capitalista no planeta. A Rússia também se desmembrou e capitalismo. Viraram todos cavalos amarelos. Então o cavalo amarelo hoje é fortíssimo. O cavalo vermelho só restou o quê? O norte, a Coreia do Norte, uma coisinha pequenininha lá, Cuba, Fidel Castro, uma coisinha.
Então, em termos de cavalos, vamos dizer assim, de forças no planeta, nós temos, comparativamente, o cavalo branco e o cavalo vermelho podem ser comparados a dois cavalinhos marinhos que estão aí que a gente observa por aí. Os cavalos, o preto e o amarelo, são dois peixerrões, com essas patas grandes. São os dois cavalos fortes no planeta hoje. Se o cavalo branco estivesse crescido, a revelação no mundo, o mundo seria outro, porque a revelação ilustra as pessoas, adverte que a vida do outro lado, esse materialismo que está aí, está errado. A vida não acaba no túmulo, tem vida além túmulo. E consola muita gente. Então, há revelação no mundo, que a luz do mundo está abafada, está fraquinha. E quem comanda o planeta hoje são esses dois cavalos mastodônticos. Então, esses 4 cavalos estão previstos no Apocalipse também, não é? O Apocalipse fala também em 144, seriam, após todos os acontecimentos apocalípticos, deve sobrar 1/3, né? Que o Jesus chamou de separação entre cabritos e ovelhas. 1/3 é que deverá sobrar, 2/3 serão sacrificados. Esse 1/3 seriam as ovelhas. Os cabritos serão aqueles que serão expulsos do planeta. Mas esses 144 mil, conversando com esse mestre, quando ele estava na carne, eu perguntei a ele, e esses 144 mil é um número certo, exato, que vão ser encontrados, após tudo, com vestes brancas, serão os vanguardeiros, ele dizia. Não é um número exato, é um número meramente simbólico, representa os de vanguarda, que estão espalhados pelos 5 continentes, os vanguardeiros espirituais do planeta. Esses 144 mil. Não é? E tem outros símbolos, vários outros símbolos. Lá fala, por exemplo, num livro com 7 selos, o número 7 aparece muito. Um livro com 7 selos. Aparece também 7 anjos com 7 trombetas. Quando o anjo toca um selo, aparece um cavalo. Então, os 4 primeiros anjos, aparecem os 4 cavalos. Quer dizer, dá a impressão que cada vez que o anjo toca uma trombeta no céu, tá, surge um acontecimento. Então, os 4 cavalos. E os 3 anjos subsequentes, aí não. Aí são acontecimentos telúricos catastróficos, pelas descrições. São 7, não é? Fala também em 7 montes, em 7 cabeças, não é? A cidade dos 7 montes, todos nós sabemos, que esse mestre dizia que em português é o contrário de amor. É onde está sentada a chamada prostituta da Babilônia, a meretriz, e fala terrivelmente dela. Descreve direitinho que usa linho, a cor escarlate, vermelha, né? Cor de púrpura também, vermelha, etc. Dos cardeais, tudo aqui está tudo dito lá. Por isso que a igreja não toca no Apocalipse. Fala no falso profeta. O falso profeta é o protestantismo. Também, igreja romana e protestantes não tocam no Apocalipse. Por quê? Porque dá tiro no pé. Em casa de enforcado, não se fala de corda. É claro que não vão falar sobre isso, não é?
Então, o falso profeta é isso, né? E tem alguns outros símbolos e tal. Bom, vamos ver o que mais que nós podemos ver aqui. Bom, aqui fala também de um dilúvio de fogo. Esse é o mais triste. Nós estamos assistindo todos esses acontecimentos que estão aí. Há um determinado momento no Apocalipse que diz que quando toca a 7ª trombeta, um acontecimento ocorre, quer dizer, ouve-se trovões, relâmpagos, o céu, pela fuligem, né? O céu fica preto, o sol some na fuligem, a lua fica com cor vermelha, assim, então dá umas descrições incríveis a respeito. É o verdadeiro Big Bang. O Big Bang não é a origem do universo, como esses cientistas estão falando, não tem prova nenhuma disso. Lamentavelmente, o Big Bang, o grande explosão, é o dilúvio de fogo. Esse que é o grande problema nosso, né? Então, fala nisso. Isso vai ser explicado muito durante as várias etapas, agora 5 etapas seguintes. Os que vierem falar aqui virão descrever com mais detalhes, esmiuçar mais isso que eu estou falando assim genericamente, né? A Bíblia, nós já verificamos que a Bíblia, ela está assim, desse jeito, por quê? Porque o Velho Testamento é aquilo que eu já expliquei. O Novo Testamento, aconteceu o seguinte: quando Jesus e João Batista saem da carne, todos aqueles escritos, eram 250 e tantos escritores que escreviam sobre a vida deles, os documentos ficaram por aí. Então, lá em Alexandria, no norte do Egito, Alexandria é uma cidade fundada por Alexandre o Magno. Por onde ele ia, ele fundava cidades. Lá, na famosa biblioteca de Alexandria, foram selecionados 70 sábios gregos, porque se falava o grego lá, que pertenciam a uma colônia hebraica. Havia uma colônia hebraica que morava lá, e eram sábios. E eles então fizeram a tradução do Velho Testamento, do Novo, para o grego, deu a chamada Septuaginta, 70 sábios. Posteriormente, todo mundo sabe que tradutore, traditore, quem traduz sempre traz, sempre tem modificações. Por isso que eu estou dizendo que a Bíblia, precisa ter cuidado com ela, porque muitos versículos são contraditórios, inclusive, né? Quando fundou a Igreja Romana, no século IV, havia necessidade de passar do hebraico aramaico para o latim, porque se falava o latim castrense na Igreja Romana até hoje. O Vaticano só se fala latim, missa em latim. Nos demais países não, agora tudo missa, cada um na sua língua. Mas no Vaticano não, ainda continua a tradição. Então precisava passar para o latim. Então foi nomeado um poliglota, Jerônimo, ficou São Jerônimo, e ele, de 380 a 410, fez a versão para a Vulgata Latina. Durante a Idade Média toda, só se lia em latim a Bíblia. A Bíblia começou a ser lida em outras línguas com Lutero, que fez a primeira tradução, John Wycliffe na Inglaterra, antes, na Universidade de Cambridge, depois o Lutero, e assim com a descoberta, com a invenção da imprensa, Gutenberg e tudo aquilo. Então hoje a Bíblia é o livro mais editado no mundo, mais lido e mais mal lido. Por causa disso. Está cheio de gente com a Bíblia na mão e não sabe ler, não sabe distinguir, confunde as coisas. Por exemplo, toda a interpretação bíblica, ela deve ser sistemática. Toda interpretação deve ter um sistema, é um todo que se sustém. Ora, a gente vai na Bíblia,
em que diz lá no Novo Testamento, lá diz que o Pedro, tu és Pedro, tudo aquilo que a igreja, tal. Aí a gente vai no Apocalipse e diz, era a prostituta da Babilônia e tal. Ué, se no Apocalipse ela é a prostituta da Babilônia, o Papa é o anticristo, tudo isso que nós estamos sabendo, e como é que lá no outro lugar, lá, ela diz que a igreja foi fundada por Pedro e tal. Pedro era casado, esse Papa é solteiro, Pedro era pobrinho, o Papa vive de Rolls Royce em Roma e tal. Tem nada a ver. Mas vejam bem, a Bíblia então precisa ser muito bem estudada. Então o Apocalipse, dos livros da Bíblia, talvez seja o mais difícil de ser lido, né? Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui para falar para vocês. Bom, o programa divino para mundos e humanidades. O universo todo é composto de milhares e milhares de planetas, estrelas, etc. e tal, galáxias, tudo isso. Hoje, pelo Hubble, nós temos hoje já descoberto 300 mil galáxias. A nossa galáxia, chamada Via Láctea, nós estamos lá no sul da Via Láctea, tem um pontinho assim, que somos nós. Nós moramos nesse pontinho na galáxia. Nossa morada cósmica é um pontinho, um cisquinho cósmico. Se tirar o cisquinho do cosmos, fica belo e maravilhoso. Materialmente falando, nós somos insignificantes. Pois bem, materialmente falando, espiritualmente não. Então notem, há um programa divino para mundos e humanidades. Tudo tem que evoluir. De Deus tudo parte, em Deus tudo movimenta, para Deus tudo volta. Saímos dele e voltamos para ele. A doutrina do caminho do Senhor, Deus, que Jesus deixou e outros deixaram, etc., é a volta. Nós todos estamos voltando. Nós estamos num caminho de volta. Nós saímos, tivemos N encarnações aqui e tal, estamos voltando. Então, diz esse mestre, há um programa divino para mundos e humanidades. Quer dizer o seguinte, este planeta, na sua história espiritual, ela teve a sua infância, esse planeta teve a sua infância espiritual, atingiu a fase da juventude espiritual, que é a fase que nós estamos agora, e estamos na fase crepuscular, isto é, no finalzinho da juventude espiritual. E teremos que passar agora para uma outra etapa, um novo ciclo, um novo céu e uma nova terra, que o Isaías fala lá no capítulo 11, que eu citei aqui. Esse novo ciclo é a fase da maturidade espiritual do planeta. Então, a primeira coisa que nós temos que verificar é o seguinte: é possível passar para uma nova fase, a fase espiritual mais elevada, sem que haja uma grande profilaxia, uma grande faxina? Lá atrás, na Bíblia, fala em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, houve tanta corrupção nessas duas cidades, fica ali na região da Pérea, naquela tetrarquia, que elas viraram pó. E um anjo foi até o Lote com a mulher dele e disse: pode sair da cidade que Deus vai castigar de tal maneira que vai virar pó. E vocês merecem sair. Ele saiu com a esposa e duas filhas. Famosa saída de Lote, filhas e tal. Esta humanidade não pode passar, uma humanidade que tem tanta corrupção, tanta violência, tantas guerras. Essa humanidade nunca deixou de ter guerras, nunca. Peguem a história da humanidade, não houve um segundo sem guerras. Geralmente guerras religiosas. As religiões é que fazem guerra. Atualmente, quem é que está fazendo guerra? O Oriente Médio. É um tabuleiro de xadrez lá, as peças nervosas. Israel ali, uma nesguinha de terra de 25 mil quilômetros quadrados, cercado de muçulmanos de todos os lados, que querem jogar Israel no Mediterrâneo, varrer do mapa. Não é guerra?
tudo isso que está acontecendo na Tunísia, na Líbia, aconteceu no Egito e assim por diante, no Iêmen, etc. Guerras religiosas. Então o planeta é um planeta doente, espiritualmente doente. Esse mestre, quando estava na carne, dizia: esse planeta não tem doenças, tem doentes do espírito. Acabe-se com as doenças do espírito e acabar-se-ão as doenças do corpo. É o karma, né? Então, como chegar à fase da maturidade sem que haja realmente uma separação entre cabritos e ovelhas? Se nós formos verificar a chamada lei das migrações interplanetárias, que já é um tema seguinte que eu estou vendo aqui, essa lei das migrações interplanetárias existe no universo. Exemplo, existia há 480 mil anos atrás, num orbe de uma estrela chamada Estrela Capella, da constelação do Cocheiro, um orbe, em que lá precisou haver um apocalipse. Por quê? Chegou ao ponto que está a Terra hoje. Espíritos degradados, moralmente degradados, teriam que ser degradados, expulsos. Esses espíritos, guiados por um Cristo, porque cada planeta tem um Cristo, é um elo divino, faz parte da comunidade crística, entregou a Jesus, que era o Cristo desse planeta, aqueles que foram expulsos de lá. São os adamitas, os adventícios. Portanto, Adão não é nome de um indivíduo, é nome de uma coletividade, a coletividade adâmica. Existia no planeta uma outra coletividade, autóctone, que era a coletividade Evita. Portanto, Eva não é aquela Eva que está na Bíblia, lamentavelmente, que aqueles anciãos sonharam, inventaram. Adão foi feito do barro, estava dormindo, tirou da costela dele, fez a Eva, aí veio a serpente, veio maçã, aquelas coisas todas, que aquilo lá é conto de carochinha. Ninguém inteligente, culto, vai aceitar isso. Então, os adamitas vieram para cá. Vieram compor com a raça primitiva, Evita, a demografia planetária que aqui está. Agora, este orbe chegou na mesma situação daquele orbe da Estrela Capella. Tem que haver o quê? Uma faxina. Porque lá passou da fase da juventude para a maturidade. Agora também aqui, da juventude para a maturidade. É uma simetria. Há uma inteligência muito grande no universo, é preciso compreender o universo. Tudo tem explicação. É preciso entender. Perante aquele mundo, aquele mundo perante a Terra naquela época, que vieram os adamitas para cá, lá é o Jardim do Éden, é um paraíso perto da Terra. E houve uma queda do paraíso? Houve. Os adamitas vieram para cá, vieram enfrentar o quê? Há 480 mil anos atrás, um planeta atrasadíssimo, da Idade das Pedras, da infância da humanidade. Agora, em simetria, é a mesma coisa. O planeta agora atingiu uma etapa que tem que passar da juventude para a maturidade. Como passar da juventude para a maturidade sem que aconteça uma grande faxina? Então, essa faxina serão esses acontecimentos todos previstos e que já estão começando, porque muita gente, muitos espíritos já estão sendo expulsos do planeta sem que muita gente saiba. Estão sendo entregues a 2 Cristos daqueles planetas que estão na situação da Terra de 480 mil anos atrás, que vão habitar corpos ainda curvados. Então serão o quê? Os adamitas lá, e lá está a raça primitiva, nesses 2 planetas. Está na nossa galáxia, provavelmente. Que estão lá e que vão compor
com os evitas lá, a demografia planetária desses dois planetas rochosos, porque a Terra é um planeta rochoso. Os planetas gasosos são mais evoluídos, como Júpiter, Saturno, etc. Então, entendendo bem isso, vamos verificar o quê? Que vai acontecer isso, já está acontecendo. Esse mestre, antes de sair da carne, ele saiu aos 90 anos, no ano 2000, no Natal do ano 2000. Ele já havia nos ensinado que o Apocalipse já tinha se iniciado, tanto que ele escreveu, que antes do ano 2000 já haveria o Apocalipse. Já começou. Só que os grandes acontecimentos ainda não existiram, não ocorreram. A gente dizendo aí que em 2012, pelo calendário maia, etc., fizeram os cálculos, tem até filme a respeito, eu fui assistir o filme, inclusive, achando que 2012 é uma data, pelos cálculos que fizeram, etc., seria dos grandes acontecimentos apocalípticos, grandes eventos apocalípticos. É muito perigoso marcar datas, porque as coisas são muito flexíveis, o mundo espiritual verifica muito a composição, a maneira de ser nos nossos comportamentos aqui na carne e tudo mais. Então, essa lei das migrações interplanetárias, muitos dos espíritos que vieram para cá, pagaram já tudo e já voltaram para lá. Muitos espíritos que estão aqui conosco muitas vezes, poderiam voltar já, mas criaram laços aqui, familiares, amizades, etc. Preferiram ficar. Tem muita gente aqui, que é da Mita, e que já podia ter voltado para lá, o Jardim do Éden. Como tem muitos espíritos de outras galáxias que vieram em missão para cá. Assim também vai acontecer. Muitos espíritos, os cabritos, vão para lá, muitos espíritos aqui, que têm condições de herdar a Terra dos futuros ciclos, vão para lá em missão. Cumprem as suas missões, se quiserem voltar, voltam, se não, ficam. Eu voltaria. Aliás, eu estou querendo pedir que pare, o planeta está girando a 100 mil quilômetros horário, nós estamos girando agora, a Terrinha, esse duplo movimento de rotação e translação ao redor do Sol, nós estamos girando a 100 mil quilômetros horários, parece que está tudo parado. Tem hora que eu falo, para que eu quero descer. Então, vejam, isso é um mecanismo existente no universo. As coisas acontecem dessa forma, não é? A chamada lei das migrações interplanetárias. E também agora no finalzinho, nesse tópico que eu coloquei aí, o cenário planetário hoje, uma análise, né? Bom, o que é o planeta hoje, do jeito que está? Dá para ver uma compatibilização entre todas essas profecias e a realidade que aí está? Qual é a realidade do planeta hoje? Hoje o planeta está com um ecossistema totalmente desequilibrado. Hoje tem uma estufa em volta do planeta, né? Aqueles gases CO2, essa estufa está provocando sequelas, o aquecimento global. Então nós verificamos que num planeta de expiações como este, é um planeta de expiações, não é uma flor que se cheire planetinha, é uma latinha de lixo, espiritualmente falando, trafegando pelo infinito, como esse mestre dizia. Então, esse planeta que tem desertos quentes, Saara, etc., tem desertos frios, Sibéria e tanta coisa, que são áreas inóspitas, hostis ao homem, agora com essa estufa, está provocando um aquecimento, efeitos El Niño, que tem provocado tufões, furacões por aí, inundações, desequilibrando todo o ecossistema. As calotas polares, isso já é ciência, já está sendo constatado, lamentavelmente, estão degelando, os oceanos e mares deverão se levantar, as costas, quem mora em locais assim como Rio de Janeiro, Santos, etc., provavelmente vão haver inundações
Há placas tectônicas, como por exemplo a falha de San Andreas, na Califórnia, e outras, em que quando se chocam as placas, provocam terremotos, tsunamis, maremotos e tudo mais. A Califórnia todo mundo sabe que um dia qualquer vai acontecer, como já houve antes. O que houve lá em Fukushima é isso. 2 placas tectônicas se encontraram lá, trombaram há milhares de metros atrás, no mar, provocaram uma energia equivalente a 25 mil bombas atômicas, de Hiroshima e Nagasaki. Deu tudo aquilo, terremotos e tudo mais, Fukushima. Então, o planeta, em termos de ecossistema, está assim, não é? Tem essa camada de ozônio que está em volta da Terra também, com esses aerosóis, tudo. Já tem buracos na camada de ozônio, parece que estão recuperando agora. Então, um planeta que com desmatamentos e tudo isso, está o ecossistema balançando, desequilibrado. Ao lado disso, que é muito grave, o planeta tem, no hemisfério norte, perto de 400 usinas atômicas, reatores atômicos, com pilhas atômicas e tanta coisa. Felizmente, no hemisfério sul, no Brasil, nós temos 2 só, né? Uma área que não tem muito perigo, em Angra dos Reis e tal, que dizem que é vagalume, acende e apaga, acende e apaga. Mas então, no sul, na Argentina, parece que tem 2 reatores, mas o hemisfério norte, que é onde os grandes acontecimentos deverão ocorrer, com os terremotos, vejam o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Não sobrou ninguém? Sobrou. Houve japoneses que saíram intactos, nada aconteceu com eles. Com 2 bombas atômicas, com aqueles cogumelos, teve gente que saiu intacta. Espíritos encarnados com méritos, perante a justiça divina. Como vai acontecer conosco? Quem tiver méritos, as legiões angélicas que estão comandando tudo isso, porque quem comanda tudo isso é o lado espiritual, não é o acaso, é a justiça divina. Há legiões angélicas, como dizia esse mestre, que irão socorrer aqueles que merecerem socorro. Então o problema todo nosso é de merecer a ajuda de Deus, da justiça divina, ter um comportamento igual aos 10 mandamentos, cultivar a revelação assim, com saudabilidade, né, de uma forma saudável, não com magias negras, nada disso, e ter um comportamento então adequado em virtudes divinas, não em vícios antidivinos. Porque numa época como nós estamos agora, com essas corrupções todas, com as máfias que tem, antigamente era Cosa Nostra, era Camorra, era Dreghieta na Itália e tal, agora máfias em todos os lados. Tem máfia russa, japonesa, chinesa, o Brasil, o Congresso Nacional, ou não. Porque a máfia é um crime organizado. O crime pode ser cometido individualmente ou organização. Hoje aqui no Brasil, São Paulo particularmente, em outros lugares, as quadrilhas já estão assaltando todos esses condomínios aí, não é um só não, são grupos. Isso é máfia, porque é crime organizado. Com armas e tudo. Então o planeta violento do jeito que está, não é? Um planeta com guerras, continuam as guerras, as religiões mandando aí, enganando todo mundo do jeito que está, não, que estão. Com essa imoralidade toda aí, esse mestre dizia, o ponto de dilúvio, os grandes acontecimentos, será quando a imoralidade chegar a um nível inconcebível. Já está, não? Está muito perto. Por isso que o 2012, não sei não, se não está muito certo, porque as coisas estão muito perto. E aqui no Apocalipse fala, nas trombetas, no 6º selo, estão achando que a hora que o anjo lá tocar o 7º, é a hora. Entenderam bem? Isso são símbolos apocalípticos, né? São símbolos. Mas então o planeta
está com um desequilíbrio muito grande em todos os sentidos. O Brasil, na chamada geografia sagrada, deverá capitanear espiritualmente o planeta pelos próximos séculos. Século 60, anos 6000. Esses grandes acontecimentos que deverão ocorrer, haverá um momento, uns anos de transição, não é? Em que haverá, a própria Apocalipse fala, com as radiações, com os terremotos, haverá radiações atômicas, nuvens radiativas, etc. Irão contaminar águas, peixes, etc. A contaminação no Japão já está, né? Como vez o caso de Chernobyl, não é? Three Mile Island nos Estados Unidos, que não aconteceu nada lá, porque tinha uma carapaça lá protegendo. Mas Chernobyl, 40 mil pessoas foram sacrificadas lá, estão sofrendo ainda até hoje. Muitos suicídios em Chernobyl, como no Japão agora, estão com medo do suicídio. O Japão gosta de suicidar-se, né? Araquiri, aquelas coisas. Então agora está complicado. Então eles estão preocupadíssimos, os jornais estão dando. O governo está querendo prevenir contra suicídios. Porque o Japão, cavalo amarelo, né? Se dedicou, trabalha 12, 13, 14 horas por dia. Eu consumo, logo existo. Não dá. Não é o je pense donc je suis, eu penso, logo existo. Eu consumo, deu o quê? Um materialismo danado lá. Então, tudo isso que está acontecendo, como passar de uma etapa da juventude para a maturidade sem que haja essas hecatombes todas que provocarão a saída dos adamitas? Entenderam bem? Então, o grande segredo de todos nós é termos um comportamento melhor possível, merecemos da parte de Deus herdarmos a terra dos futuros ciclos. Porque será muito desagradável perder o trem, porque senão vai habitar corpos que estão na situação da Terra de 480 mil anos atrás. E vai começar a escalada evolutiva tudo de novo. Vamos repetir de ano? Quantos milênios de atrasos? Os adamitas que vieram para cá, quantos milênios de atrasos? Então é uma época dificílima, terrível, que nunca nós passamos. Por quê? Porque no dilúvio de água que houve há uns 20 mil anos atrás, que era a antiga Atlântida, não expulsou ninguém. O planeta ficou, a natureza ficou até mais bonita. Agora não. Agora tem um caráter duplo, punitivo e seletivo. Haverá uma seleção. Então nós estamos perante a justiça divina, neste exato momento, estamos sujeitos a uma seleção. Todos nós. Ninguém é especial perante Deus. Ninguém pode achar que vai ficar. Tem que humildemente fazer o máximo possível para ficar com os 10 mandamentos, cultivar a revelação, dar um testemunho da revelação, não combater a revelação, não se omitir, que a luz do mundo vai espalhar tudo isso pelo planeta. Esse cavalinho marinho pequenininho tem que crescer, ficar um pangarezinho pelo menos, não é? Muito bom, está ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Estou à disposição. Tenho alguns minutinhos. Tem? Fui tão claro assim? Fala. Então, nós estamos aqui na Terra, nós poderemos alguns e para o terceiro planeta, ou esse daqui mesmo vai ser daqui? Não. Esse planeta, veja bem, vai haver uma profilaxia, uma limpeza. Os espíritos, chamados espíritos imundos, digamos assim, criminosos, homicidas, religiosos profissionais, não vai escapar quase ninguém. Essa turminha que está nas telespastores, esse pessoal todo, são grandes candidatos.
porque desguiam e combatem a revelação, entendeu? Quem combater a revelação erra tremendamente, porque o que falta no planeta é a luz do mundo, que é a revelação. Agora, nesse novo céu, para quem herdar a terra dos futuros ciclos, o que vai acontecer? O Isaías 11 diz assim, ele, na visão dele diz assim, eu vejo que a criança vai brincar com a cobra, não vai ser mordida pela cobra. O lobo vai brincar com o cordeiro e não vai comer o cordeiro. O leão vai comer com o boi e assim por diante. A struggle for life que existe hoje, como diz o Charles Darwin, no Evolucionário, a origem das espécies, hoje, porque a vibração do planeta é tão baixa que os animais são violentos. Como a vibração deverá melhorar, até os animais vão, entendeu? Vão se beneficiar dessas vibrações melhores, entendeu? Não sei se eu fui claro. A pergunta dele é que saberia a possibilidade de quem sair de Capela para cá e ainda em um terceiro planeta. Não. Há a possibilidade do Adamita ir para um terceiro planeta, ser expulso de novo? Ah, sim, pode. Muita gente, é repetência, né, que eu falei. Veja bem, os chamados recidivistas, os reincidentes, muita gente que foi adamita, que está aqui agora, está repetindo de ano, vai para lá. Lá, fica lá. Quando houver a fase da maturidade lá nos dois planetas, se não abrir os olhos, vai repetindo para um terceiro planeta. É isso que ele perguntou. Pode. Aí é repetir de ano. Entendeu? Na lei das migrações interplanetárias. Bom, então... Tem mais alguém? Vamos fazer uma... Pois não. E esses, ao longo da história, até os mais contemporâneos, que já... Fala um pouco mais alto, porque eu estou ficando esses adamitas aí, que já viveram aqui e que já foram embora. Tá? Já foram expulsos. Já morreram. Começando tudo de novo, zero quilômetro. Esses, vejam bem, olha bem, muita gente que veio de lá, foram cientistas, filósofos, etc., que vieram para cá. A Terra, a raça evita, sofreu uma injeção dos Michelangelos, dos Leonardo da Vinci, etc. Deus aproveita tudo. Então, essa injeção toda de gente sabida, mas moralmente caída, ajudou muito. Agora, quantos cientistas que estão aí materialistas, essa turma do Big Bang, esse pessoal todo, são grandes candidatos, vão injetar nesses dois planetas toda essa ciência, filosofias e tudo mais, daqui para lá. Mas eu pergunto assim, esses criminosos, esses bandidos, aqueles lá que mataram lá no Cadeiro de Rio, por exemplo, foram poucos, 109 lá. Onde estão esses espíritos hoje? Eles foram voltados lá para a capela? Voltados para a capela? Não, isso não quero saber, não. A tendência deles é ser expulsos. Mas eles já foram expulsos do planeta Terra, será? Ou não sei. Estão por aí? Não, isso eu não posso responder. Também não sou não vou passar a bola toda. Não sei. Aí é Jesus, aí é a justiça divina que sabe. Eu estou dando assim em linhas gerais. Eu não estou com as minhas informações não chegam a esse ponto. Não. Eu só falo aquilo que eu posso falar. Bom, vamos fazer uma oração final, porque daqui a pouco tem uma outra oração, uma sessão aqui. Então vamos fazer a oração, hein? A gente só brinca em nós. A gente só brinca em nós. Isso. Perfeito. Então vamos fazer uma oração final agora. Fechem os olhos, por favor. Volte-se para dentro de si mesmos. E nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo. Divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes. Integral
a vossa ciência. Dai-nos o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-nos, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-nos ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que nossa vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de nós, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Vamos dar uma evidência, Daniel? Graças a Deus eu pude ver aí durante toda a palestra muitos espíritos aí, pude ver principalmente João Evangelista, mas com a ligação ao palestrante, e há muitos espíritos aqui encarnados. Com a graça de Deus, agora com essa ligação ao princípio, ou Deus, esse ambiente expandiu em luz e já não era mais paredes, nem mais o planeta. Nós estávamos num ambiente ao alto, em evidência, e nosso Pai Divino no alto corredor, mostrando o esforço individual de cada um aqui presente, na busca desse conhecimento e crescimento, para voltar a Deus. Graças a Deus. Evidência, Judite. Graças a Deus, a palestra ecoou a vários níveis, inclusive a níveis onde poucos espíritos puderam participar, que conquistaram essa inerência de estar tendo essa explicação. Foi uma coisa muito bonita, porque são espíritos que vão galgando degraus no entendimento. E aqui conosco, fomos trabalhados em nossas mentes e espíritos, porque algo que nós não conseguimos discernir é como colocado no plano mental de cada um, uma luzinha a mais, né? Esse esclarecimento traz algo que os mensageiros identificam em nós, graças a Deus. Graças a Deus a gente vê que os vanguardeiros, eles chamam muitos espíritos encarnados e outros que estão desencarnados, e eles participam desse grande trabalho, e eu vejo, graças a Deus, essa infusão dessa presença divina, dessa luz divina dos altos planos de coordenação e direção planetária, que vão enfronhando cada vez mais essa harmonia, mas ao mesmo tempo maior responsabilidade que é colocada em todo o planeta Terra, por todos os cantos do planeta. Então a gente vê que essas faixas de luz, elas vão adentrando e fazendo realmente fincar na Terra, no plano dos encarnados e desencarnados, esses pilares que brilham muito fortemente. Então se aproveita muito em termos de divulgação, de orientação e esclarecimento dos espíritos neste momento, graças a Deus. Mais, Alice? Graças a Deus. Nessa hora que você encerrou, aparece um facho de luz saindo das mãos do nosso grande querido mestre Osvaldo e prega bem grande em frente a esta parede os 10 mandamentos. Embaixo está escrito: cuide-se, a oração em primeiro lugar. Aí depois ele pega um papel assim pequeno, pai, e coloca em sua mão. Isso você fecha a mão, mas você multiplica tanto, sai brilho de você, e você agradece, e depois eu vejo umas lágrimas, como se fossem umas lágrimas de pão saindo dos teus olhos. Graças a Deus. Graças a Deus eu vejo nesse momento bênçãos divinas para todos, todos recebem livros espirituais e o Evangelho Eterno fica aí aberto na frente, em dourado, maravilhoso, para que todos complementem com a leitura dele. Graças a Deus. Olha,
A semana que vem, então, nesse mesmo horário, às 17 horas, nós teremos uma segunda etapa. Muitas outras explicações a respeito do Apocalipse direitinho, tá certo? Uma boa noite a todos e um ótimo domingo.